No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele, alimentando esperanças de um romance. No entanto, Rhodes avisa a Viola que ela está brincando com fogo, alertando-a sobre os riscos de se envolver com Mavi. Enquanto isso, Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste de gravidez, sentindo-se perdida e sem saber como lidar com a nova realidade. A conversa entre as duas se torna um desabafo sobre medos e incertezas, revelando a vulnerabilidade de Fátima em um momento tão delicado. Diana tenta confortá-la, mas a pressão da situação pesa sobre ambas, tornando-se um fardo emocional que parece difícil de suportar. De longe, Berta observa Isis assediando Sirley, sentindo uma mistura de preocupação e indignação. Du e Yarley comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner, percebendo que ele não é tão inocente quanto parece. Essa observação levanta questões sobre lealdade e amizade, colocando em xeque as intenções de Edmilson. Os dois se perguntam se Wagner conseguirá enxergar a verdade antes que seja tarde demais. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Berta, decidida a desmascarar Isis, deixa-a ressabiada com elogios disfarçados e perguntas sobre o passado da nora, instigando inseguranças que Isis tenta esconder. A tensão aumenta quando Volney confirma para Viola que Mércia blefou ao afirmar que eles estão por trás do golpe da Calcan, revelando que a situação é mais complexa do que parecia. Por fim, em um movimento estratégico, Viola arma para que Luma flagre Mavi e ela juntos, criando um cenário que poderá desestabilizar a relação entre eles e abrir caminho para seus próprios planos. O jogo de intriga se intensifica e cada personagem se vê em um labirinto de emoções e estratégias, prontos para agir conforme suas próprias agendas, enquanto o destino de todos está em jogo. Volney vira alvo de Molina e Mércia e desaparece no mar após confronto com os vilões. A trama se intensifica, trazendo à tona a tensão entre os protagonistas e antagonistas, culminando em um desfecho trágico e cheio de suspense. Os próximos capítulos prometem grandes reviravoltas, especialmente com o retorno inesperado de Molina. Este personagem, que havia forjado sua própria morte, retorna ao cenário de forma impactante, como uma sombra que paira sobre todos. Sua aparição ao lado de Mércia não é apenas uma surpresa, mas também um sinal de que ele esteve manipulando os acontecimentos por trás dos panos, como um maestro que controla todos os fios da trama. O reencontro entre Molina e Mércia será carregado de tensão. Ambos têm seus próprios interesses e a dinâmica entre eles promete ser explosiva. Molina, com seu jeito calculista, planejou cada movimento, enquanto Mércia, com sua astúcia, é uma parceira temida. Para garantir a segurança do evento em que revelam sua aliança, Molina implementa um esquema de segurança reforçado, incluindo vários figurantes que interpretam seguranças. Essa medida não é apenas uma proteção, mas também uma forma de intimidar qualquer um que ouse se aproximar, criando um ambiente de medo e controle. Enquanto isso, Volney, cada vez mais desconfiado das atitudes de Mércia, decide que é hora de agir. Ele resolve segui-la até o Rio de Janeiro, determinado a descobrir a verdade sobre suas intenções. Antes de partir, ele coloca um rastreador no sapato da vilã, uma medida arriscada, mas necessária para desvendar os segredos que cercam Mércia. Volney, um hacker habilidoso e perspicaz, sabe que a informação é a chave para desmantelar os planos de seus inimigos. A jornada de Volney é marcada por uma crescente tensão. Ele se infiltra em ambientes perigosos, observando de longe as interações de Mércia com Molina. Durante sua investigação, ele descobre o envolvimento de Molina em uma série de conspirações e crimes, o que aumenta sua determinação em expor a verdade. No entanto,
Essa busca pela verdade o coloca em uma posição cada vez mais vulnerável, e ele começa a perceber que está sendo observado. Em um momento crucial, Volney entra em contato com Viola, sua aliada e confidente. Ele revela suas descobertas, ansioso para compartilhar a gravidade da situação. Ótimo! Só sai daí depois de descobrir quem tá com a Mércia, responde Viola, incentivando-o a continuar sua investigação. A amizade e a lealdade entre eles são palpáveis, e Viola se torna uma fonte de apoio emocional em meio ao caos. Ela, uma chefe astuta e determinada, entende a importância da situação e promete ajudar Volney a qualquer custo. A tensão atinge seu ápice quando Volney finalmente confronta a dupla de vilões. Cercado por seguranças, ele se vê em uma situação desesperadora. O confronto é marcado por diálogos afiados e uma troca de acusações que revelam as verdadeiras intenções de cada um. Volney, determinado a expor Molina e Mércia, se recusa a recuar, mesmo quando a situação se torna cada vez mais perigosa. As emoções estão à flor da pele e a adrenalina corre solta. Durante o confronto, Molina tenta desestabilizar Volney com provocações, insinuando que ele nunca será capaz de derrotá-los. Mércia, por sua vez, usa sua habilidade de manipulação para tentar convencer Volney de que ele está do lado errado. "Você não entende, Volney. Nós somos mais poderosos juntos", ela diz com um sorriso enigmático. Volney, no entanto, não se deixa enganar e continua a lutar por sua verdade. No entanto, o que deveria ser uma batalha de inteligência se transforma em um pesadelo. Em meio ao caos, Volney desaparece misteriosamente no mar, em um evento que deixa todos em choque. Seu destino, agora incerto, indica que ele pode ter encontrado um fim trágico, um golpe devastador para aqueles que o conhecem e o amam. O mar, que antes simbolizava liberdade, agora se torna um cemitério de esperanças. Com o sumiço de Volney, Viola se torna uma figura central na narrativa. Preocupada com o desaparecimento de seu aliado, ela toma uma atitude drástica. Vai à polícia para denunciar o caso. Em sua declaração, ela acusa Mércia de ser responsável pelo possível assassinato do hacker. Essa ação não apenas revela a coragem de Viola, mas também a urgência da situação. Viola, determinada a buscar justiça, enfrenta as autoridades e expõe todas as evidências que possui. Sua determinação em encontrar Volney e trazer os responsáveis à justiça se torna uma força motriz na trama. Ela mobiliza amigos e aliados, formando uma rede de apoio que busca respostas. A audiência, envolvida com a história, começa a se perguntar: será que Volney realmente está morto? Ou ele encontrará uma maneira de escapar das garras de seus inimigos? O desaparecimento de Volney não afeta apenas Viola, mas também os outros personagens da trama. Marcos, um amigo leal, sente a falta de Volney e se junta a Viola na busca por respostas. Juntos, eles investigam os últimos passos de Volney, coletando pistas que possam levá-los a ele. A amizade entre Viola e Marcos se fortalece à medida que eles enfrentam perigos juntos, e a tensão entre eles se transforma em um laço inquebrável. Enquanto isso, Molina e Mércia se tornam cada vez mais ousados em suas ações, aproveitando-se do caos causado pela ausência de Volney. Eles tentam desviar a atenção da polícia, criando um cenário de distração que os favorece. No entanto, a pressão aumenta e a paranoia começa a se instalar entre os vilões. Eles sabem que Volney pode ter deixado pistas, e a busca por ele se torna uma corrida contra o tempo. O desaparecimento de Volney é um ponto de virada que promete impactar todos os personagens envolvidos. A busca por respostas se torna uma questão de vida ou morte, e a audiência é convidada a refletir sobre a fragilidade da vida e as complexidades das relações humanas. Como a história se desenrolará a partir daqui? Quais segredos ainda estão por vir? A expectativa é palpável, e a trama continua a se desenvolver de maneira intrigante. Viola, em sua busca incansável por justiça,
personifica a esperança em meio ao desespero. Sua determinação em descobrir a verdade sobre o destino de Volney não apenas a fortalece, mas também inspira aqueles ao seu redor. Por outro lado, Molina e Mércia, como antagonistas, revelam a profundidade da ambição e da manipulação. Suas ações, embora motivadas por interesses próprios, trazem à tona questões éticas e morais que ressoam com o público. Eles representam a sombra que ameaça engolir a luz da verdade. E sua ousadia em desafiar as autoridades e os heróis da história cria um clima de tensão constante. O mar, que inicialmente simbolizava liberdade, agora se torna um símbolo de mistério e perda. O desaparecimento de Volney nas águas turbulentas é um lembrete da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. A busca por ele se transforma em uma jornada de autodescoberta para Viola, que enfrenta seus próprios medos e inseguranças. Cada pista que eles encontram não apenas os aproxima da verdade, mas também os força a confrontar suas próprias motivações e desejos. A narrativa também provoca reflexões profundas sobre o que significa ser um herói em um mundo cheio de sombras. Volney, embora tenha suas falhas, representa a luta pela verdade e pela justiça. Sua coragem em enfrentar Molina e Mércia, mesmo sabendo dos riscos, é uma lição sobre a importância de se levantar contra a opressão. A audiência é convidada a considerar: até onde você iria para proteger aqueles que ama? E qual é o custo da verdade? À medida que os capítulos finais se aproximam, a expectativa cresce. O que realmente aconteceu com Volney? Ele conseguirá escapar das garras de seus inimigos? E mais importante, que lições serão aprendidas por aqueles que o amam? A trama se torna uma metáfora para a luta constante entre luz e escuridão, revelando que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a esperança e a determinação podem prevalecer. Filipa retorna ao Brasil carregando consigo mais do que malas e dinheiro. Ela traz também os ecos de seu passado, os desafios do presente e uma determinação inabalável de proteger sua família. Depois de tempos difíceis e decisões controversas, ela vê no retorno uma chance de recomeço. Mas sua chegada a São Paulo marca o início de uma nova fase cheia de perigos, traições e dilemas que testarão todos os seus limites. Filipa escolhe São Paulo como seu refúgio definitivo, acreditando que a metrópole pode oferecer a segurança que ela tanto almeja. Ao lado de sua mãe, que enfrenta uma batalha contra o câncer, e de seu filho pequeno, ela quer construir uma vida longe das ameaças que já enfrentou. Seu objetivo é simples: proteger os que ama e garantir a tranquilidade de sua família. O dinheiro que carrega, obtido de forma questionável ao participar de um plano para forjar sua própria morte, é a base para essa nova fase. Porém, ele também é a raiz de muitos dos problemas que se aproximam. O acordo com Mavi para incriminar Rudá trouxe recursos financeiros que possibilitam os melhores tratamentos para sua mãe, mas também a conectam a segredos perigosos e inimigos implacáveis. Viola e Rod, atentos ao retorno de Filipa, enxergam na situação uma oportunidade perfeita para ajustar as contas. Com sede de vingança, os dois começam a tramar um plano meticuloso, usando o que sabem sobre a portuguesa para colocá-la contra a parede. Viola e Rod, sempre à espreita, descobrem rapidamente que Filipa está em São Paulo. Observadores e calculistas, eles decidem explorar sua vulnerabilidade mais evidente, a delicada saúde de sua mãe. Em um golpe baixo, criam um falso alarme envolvendo a idosa. Uma mensagem é enviada para a fisioterapeuta da mãe de Filipa, informando que a senhora foi levada às pressas para a UTI. O plano é eficaz. Filipa, tomada pelo desespero, interrompe seus compromissos e retorna imediatamente ao hospital. Ao chegar, porém, percebe que tudo não passava de uma farsa. Mesmo assim, Viola e Rod estão preparados para confrontá-la. Contudo,
A portuguesa mostra agilidade e consegue escapar de táxi antes que os dois possam agir. A cena é de tirar o fôlego. Filipa, nervosa, observa pelo retrovisor enquanto o carro se afasta rapidamente. A sensação de perigo iminente a assombra, mas também fortalece sua determinação. O susto faz Filipa repensar suas estratégias. Ela entende que não pode subestimar seus inimigos e decide tomar medidas drásticas para proteger sua mãe e seu filho. Em uma conversa séria e emotiva, ela mostra uma foto de Viola para a mãe e para a babá de seu filho. "Não deixem ela se aproximar de vocês de jeito nenhum", diz com o rosto carregado de preocupação. Para aumentar a segurança, Filipa muda-se com a família para um condomínio de luxo em São Paulo. O local, cercado por muros altos e vigilância constante, parece ser a solução ideal. O dinheiro que possui lhe garante acesso a esse novo lar, mas também reforça a desconfiança de que a tranquilidade pode ser apenas temporária. Filipa sente que está sempre à beira de outro ataque. Sem o conhecimento de Filipa, Viola e Rod não desistiram. Na verdade, intensificaram sua vigilância. Eles monitoram cada movimento da portuguesa, utilizando meios sofisticados e conexões perigosas para se manterem sempre um passo à frente. Viola, com sua mente calculista, percebe que a confiança de Filipa em sua nova residência pode ser explorada. Rod, por sua vez, age como uma sombra, pronto para agir no momento certo. Filipa, por outro lado, acredita estar no controle. Ela ajusta suas rotinas, evita lugares movimentados e toma decisões cuidadosas. Mas sua tentativa de proteger a família a coloca exatamente onde Viola e Rod querem, em uma falsa sensação de segurança. Cada passo dado pela portuguesa é meticulosamente observado, e os inimigos aguardam apenas o momento ideal para agir. Apesar de sua cautela, Filipa comete pequenos deslizes que acabam por facilitar o trabalho de Viola e Rod. Uma movimentação bancária suspeita, uma visita fora do horário esperado ou até mesmo uma conversa com uma amiga antiga se tornam peças-chave para que seus inimigos avancem em seus planos. Filipa, sem perceber, vai se aproximando cada vez mais do perigo. Viola e Rod arquitetam outra emboscada, desta vez ainda mais elaborada. Eles sabem que não podem cometer erros, pois a portuguesa já provou ser ágil e determinada. Assim, utilizam todas as informações que coletaram para criar um cenário que não permita escapatória. Filipa, enquanto isso, tenta manter as aparências. Para sua mãe e para seu filho, ela demonstra força e otimismo, apesar de carregar uma profunda preocupação. Seu desejo de recomeçar é genuíno, mas os fantasmas do passado e as ameaças do presente tornam sua jornada extremamente desafiadora. A trama de Filipa em São Paulo é uma montanha-russa de emoções. Sua tentativa de proteger a família, sua luta para escapar das armadilhas de Viola e Rod e sua busca por paz criam um enredo fascinante. Mas a pergunta que paira no ar é: até onde ela conseguirá ir antes que seus inimigos a alcancem? Será que Filipa conseguirá superar os desafios e garantir a segurança de sua família? Ou será que as sombras do passado serão mais fortes do que sua determinação? Após se estabelecer no condomínio de luxo em São Paulo, Filipa começa a sentir o peso da vigilância constante. Pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes começam a despertar sua desconfiança. O carro preto parado na esquina por tempo demais, o olhar curioso de um vizinho desconhecido, ou mesmo a sensação inquietante de estar sendo seguida nos mercados e ruas próximas. Embora sua nova casa ofereça segurança física, sua mente está sempre em alerta, como se soubesse que algo grande está por vir. Enquanto isso, Viola e Rod continuam a planejar o próximo golpe, ainda mais ambicioso. Eles não se contentam em apenas observar. Precisam de uma maneira de desestabilizar Filipa emocionalmente. Sabendo que a saúde da mãe dela é um ponto sensível, eles decidem criar outra armadilha.
desta vez mais elaborada, envolvendo uma falsa internação e documentos adulterados que colocam em risco a continuidade do tratamento. O plano é cruel, mas eficaz, e tem como objetivo forçar Filipa a sair de sua zona de proteção para confrontá-los. Filipa, porém, está decidida a não cair novamente em truques fáceis. Ela contrata um investigador particular para descobrir quem está por trás dos eventos estranhos ao seu redor e, ao mesmo tempo, se prepara para o pior. Em uma noite tensa, ao ouvir ruídos suspeitos do lado de fora de sua casa, Filipa pega o celular e sussurra para a babá: "Pegue meu filho e fique trancada no quarto. Não abra para ninguém, nem mesmo para mim." Ela sabe que pode ser paranoia, mas não está disposta a arriscar. A sensação de que algo está prestes a explodir cresce a cada instante. Viola e Rod querem vingança. Filipa quer proteger sua família. E o público, por sua vez, é deixado na beira do abismo, ansioso para saber qual será o próximo movimento nesse jogo perigoso. O retorno de Filipa ao Brasil deveria simbolizar um novo começo, mas transformou-se em uma jornada repleta de desafios e incertezas. Cada passo que ela dá parece levá-la mais fundo em um labirinto perigoso, onde as ameaças vêm tanto do passado quanto do presente. Com Viola e Rod monitorando seus movimentos, a portuguesa enfrenta uma luta que não é apenas pela sua sobrevivência, mas pela segurança de sua mãe e de seu filho. A situação de Filipa revela a complexidade das escolhas que ela fez ao longo de sua vida. O dinheiro que trouxe consigo, fruto de um acordo arriscado, é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele permite que ela ofereça os melhores tratamentos para sua mãe e um lar seguro para sua família, mas também a expõe aos perigos associados às pessoas que ajudou a enganar e prejudicar. O dilema moral que ela carrega é tão profundo quanto os perigos que a cercam, criando um arco narrativo intenso e emocional. A armadilha montada por Viola e Rod é um lembrete de que o passado de Filipa não pode ser ignorado ou esquecido. Apesar de sua inteligência e habilidade de escapar de situações adversas, o cerco em torno dela está cada vez mais apertado. O plano cuidadoso de Viola e Rod não é apenas uma questão de vingança, mas de poder. Eles querem mostrar a Filipa que ela não pode escapar de suas sombras, não importa o quanto tente. Os dias de farsa de Shirley estarão prestes a ter um fim. A tensão no ar será palpável, e a atmosfera na casa de Berta se tornará insuportável. Pressionado por Fátima, que não se calará mais diante das mentiras que cercam a família de Berta, Shirley se verá sem saída. Ele não terá outra alternativa a não ser reunir todos e revelar a verdade que há tanto tempo o atormenta. Em um canto da sala, ele se preparará para o que será um dos momentos mais decisivos de sua vida. A luz que entrará pela janela parecerá mais intensa, como se o universo estivesse prestes a testemunhar a revelação que mudará tudo. Berta, o que preciso dizer é que antes de casar com você, eu era juntado com a Lady. E a Evelyn é nossa filha, minha e da Lady, disparará o golpista com a voz trêmula e os olhos marejados. O silêncio que se seguirá será ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Isso só pode ser alguma brincadeira, reagirá Berta, incrédula, enquanto seu coração começará a acelerar. Ela olhará para Tomás, buscando uma explicação, mas ele apenas balançará a cabeça, visivelmente abalado. Infelizmente, o que eu contei agora é a mais pura verdade, continuará Shirley, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso de suas palavras pairará no ar como uma nuvem negra, e cada pessoa na sala sentirá a gravidade do momento. Boquiaberta, a veterana não conseguirá esconder a dor. Tomás, você sabia disso? Perguntará a voz embargada. Eu descobri há pouco tempo, vó, dirá ele com um olhar de desespero e confusão. Isis, que estará a um canto da sala, desviará o olhar, tentando evitar a acusação silenciosa de Berta. Eu soube anteontem por acaso, soltará.
mas a expressão em seu rosto revelará que ela sempre soube mais do que deixou transparecer. O clima ficará tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Então, você sempre soube da verdade? Questionará Berta, a raiva começando a tomar conta de seu ser. A Isis só me botou aqui porque a gente é parça dos tempos da comunidade. Não sei se a Fátima te contou, mas eu tive uns probleminhas com a polícia. Dona Berta, a senhora não sabe como é difícil quem tem a ficha suja arrumar serviço. Aí procurei a Isis e ela me deu essa força. Sua voz soará como um eco distante, e a cada palavra a desilusão de Berta se tornará mais intensa. A revelação de Shirley será como um golpe no estômago de Berta. Ela começará a juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível. Aí aproveitaram o embalo e trouxeram a filha. Entraram nessa casa já dispostos a Shirley dar o golpe em mim e a Evelyn no Tomás. Perceberá Berta, a fúria crescendo em seu peito. E eu me apaixonei de verdade por você, Berta, afirmará Shirley, sua voz carregada de um desespero que parecerá genuíno, mas que não enganará a milionária. As palavras dele ecoarão na mente de Berta como uma ironia cruel. A atmosfera na sala se tornará insuportável. Lady, que até então estará silêncio, decidirá que é hora de se manifestar. Isso é mesmo. Morri de ciúmes, Dona Berta. A senhora roubou meu macho, e eu aqui querendo matar os dois, mas não podia. Pronto, falei! Confessará seu tom desafiador ecoando pela sala. A indignação de Berta se transformará em incredulidade. Como eu pude ser tão cega, tão idiota? Rebaterá, a dor e a traição se misturando em seu coração. Berta, eu nunca quis que você sofresse assim. Tentará Shirley, mas suas palavras soarão vazias diante da gravidade da situação. Você destruiu tudo. A confiança, o amor, a nossa família, gritará Berta, o desespero tomando conta de sua voz. Fátima, observando a cena, se sentirá culpada por ter incentivado a revelação, mas também aliviada por ver a verdade emergir. A tensão na sala se tornará quase palpável, como se todos estivessem prestes a explodir. Enquanto isso, Tomás tentará intervir. Vó, precisamos manter a calma. Não podemos deixar que isso nos destrua, dirá, mas sua voz soará fraca diante da tempestade emocional que se formará. A tensão aumentará, e cada um dos presentes sentirá o peso das escolhas que os levaram até aquele momento. Calma? Como posso ficar calma sabendo que fui enganada por quem eu amei? Perguntará Berta, a raiva e a dor se entrelaçando em suas palavras. Eu só queria uma chance, Berta. Eu amei você. Eu ainda amo. Insistirá Shirley, mas suas palavras não terão o efeito desejado. Amor? Isso não é amor, é traição. Gritará Berta, sua voz ecoando pela sala como um lamento. A situação se tornará insustentável, e a verdade que deveria libertar apenas trará mais dor e confusão. O olhar de Berta se tornará um mar de emoções, e a cada instante ela se sentirá mais perdida. Fátima, percebendo que a situação está prestes a sair do controle, tentará intervir novamente. Vamos todos respirar fundo. Precisamos de um momento para processar tudo isso, sugerirá, mas a tensão será palpável. A sala, que antes era um lugar de felicidade, se tornará um campo de batalha emocional, onde cada um lutará por suas verdades e suas dores. Como você pode pedir calma em meio a tanta mentira? Questionará Berta, a indignação transbordando. As lágrimas de Berta se misturarão com a raiva e a traição. Como eu pude confiar em você, Shirley? Como? Ela perguntará, sua voz se quebrando. Shirley, por sua vez, se sentirá perdido, sem saber como reverter a situação. A cada segundo, a farsa que ele construiu com tanto cuidado começará a desmoronar, e a verdade, por mais dolorosa que seja, se tornará a única saída. O olhar de Berta, antes cheio de amor, agora se tornará um abismo de dor e traição. Eu nunca quis que você descobrisse assim, tentará justificar-se Shirley, mas suas palavras se perderão no ar pesado da sala.
E eu nunca quis ser uma tola. Eu deveria ter visto isso antes, gritará Berta, sua voz ecoando em meio ao silêncio constrangedor. O desespero de Shirley se tornará evidente, e ele tentará, em vão, encontrar as palavras certas para apaziguar a situação. Berta, eu estava com medo de perder você, de perder tudo, confessará. Mas a sinceridade de seu olhar não será suficiente para quebrar as barreiras que se erguerão entre eles. A tensão aumentará e, em meio a isso, Lady, que até então se mantivera em um canto, decidirá que é hora de se manifestar novamente. Berta, você não entende. Eu ainda amo o Shirley. E eu não posso simplesmente ficar aqui assistindo a tudo isso, dirá sua voz carregada de emoção. Você ama o meu marido? Você ama o homem que me traiu? Questionará Berta, a incredulidade estampada em seu rosto. O clima se tornará ainda mais tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Isso não é sobre amor, Lady. É sobre traição e deslealdade. Você se escondeu atrás de mentiras e agora quer o quê? Que eu me sinta mal por você? Gritará Berta, a raiva transbordando. Você não sabe o que é amar alguém que não pode ter. Você não sabe o que é viver com esse peso, retrucará Lady, a emoção em sua voz se tornando incontrolável. A disputa entre as duas mulheres se tornará um espetáculo de emoções, com cada uma lutando por suas verdades e seus sentimentos. À medida que a tempestade emocional na casa de Berta se acalma, os personagens se veem diante de um novo horizonte repleto de incertezas, mas também de possibilidades. A revelação de Shirley, embora devastadora, abre caminho para um processo de cura e autodescoberta. O que antes era uma farsa cuidadosamente construída, agora se transforma em um campo fértil para a verdade e a redenção. Berta, após o tumulto emocional, sentirá que precisa de um tempo para si mesma. A dor da traição e a desilusão a levarão a refletir sobre suas escolhas e o que realmente valoriza na vida. Ela se lembrará dos momentos felizes que viveu com Shirley, mas também reconhecerá que a confiança é a base de qualquer relacionamento. Eu não posso simplesmente esquecer tudo isso, dirá a si mesma, enquanto observa a luz do sol entrar pela janela, iluminando cada canto da casa que agora parece estranha e distante. Tomás, por sua vez, se tornará um pilar de apoio para a mãe. Ele perceberá que a situação não afetou apenas Berta, mas também a dinâmica familiar como um todo. Precisamos nos unir. Essa família ainda pode ser forte, mesmo depois de tudo o que aconteceu, dirá ele, tentando acalmar a tempestade emocional que se formará entre eles. Ele entenderá que, embora o amor e a confiança tenham sido quebrados, ainda há espaço para reconstruir os laços familiares, se todos estiverem dispostos a trabalhar juntos. Shirley, em sua busca por redenção, perceberá que não pode simplesmente pedir desculpas e esperar que tudo volte ao normal. Ele terá que enfrentar as consequências de suas ações, não apenas em relação a Berta, mas também em relação a Lady e Evelyn. Eu preciso ser um pai melhor, um homem melhor, refletirá, enquanto busca maneiras de se reconciliar com sua filha. A jornada de Shirley será longa e cheia de obstáculos, mas ele estará determinado a se redimir e a se tornar a pessoa que sua família realmente merece. Lady, por outro lado, se verá em um dilema. Embora tenha expressado seu amor por Shirley, ela também compreenderá que a verdadeira felicidade não pode ser construída sobre a dor dos outros. Eu não posso continuar assim. Preciso encontrar meu próprio caminho, dirá a si mesma, decidindo que é hora de se afastar e buscar sua própria identidade longe das sombras de um relacionamento tóxico. Essa decisão será um passo importante para sua autodescoberta, e ela se comprometerá a trabalhar em si mesma antes de buscar um novo amor. As cortinas da trama de Mania de Você se abrem para um novo ato, um palco onde o passado ressurge das sombras, trazendo consigo a figura espectral de Molina. Dado como morto,
um fantasma de crueldade retorna para assombrar a vida daqueles que ousaram acreditar em sua ausência. Seu reaparecimento não é um mero capricho do destino, mas sim uma tempestade calculada, um furacão de segredos e ameaças que promete devastar o equilíbrio precário da narrativa. Molina, o mestre da manipulação, emerge das profundezas do abismo com uma agenda implacável. Seu retorno não é um renascimento, mas sim uma ressurreição movida pela sede de controle e pelo desejo de manter a verdade enterrada sob camadas de mentiras. Ele não volta como um homem transformado, mas como um predador ainda mais astuto, pronto para tecer sua teia de enganos e silenciar qualquer voz que ameace expor seus segredos. O convento, um refúgio de paz e fé, torna-se o epicentro dessa trama sinistra. Irmã Sônia é arrastada para o turbilhão de Molina, tornando-se uma peça crucial em seu jogo perigoso. Ela, que buscava a redenção através da oração e da caridade, agora se vê enredada em uma teia de mentiras e ameaças que testam os limites de sua fé e sanidade. A ligação inesperada de Mércia é o prenúncio da tempestade que se aproxima. A voz de Mércia, carregada de apreensão, serve como um prelúdio para o terror que se segue. Ela passa o telefone para Molina, e o silêncio que se instala é mais ensurdecedor do que qualquer grito. A voz do vilão, fria e calculista, ecoa através da linha, quebrando a paz do convento como um trovão em uma noite serena. Se a Luma aparecer, despacha ela daí. Não diz uma palavra. Nada. Lembra do nosso acordo. As palavras de Molina são ordens, não pedidos. Elas carregam o peso da ameaça, a promessa de consequências terríveis caso a freira ouse desafiá-lo. O tom é implacável, a entonação é de quem não aceita recusas. Ele não está pedindo, ele está exigindo. O acordo a que ele se refere paira no ar como uma sombra, um pacto obscuro que aprisiona a irmã Sônia em uma teia de medo e silêncio. A natureza desse acordo permanece um mistério, mas sua existência é o suficiente para paralisar a freira, transformando-a em uma marionete nas mãos de Molina. Agora não tem mais volta, irmã Sônia. A gente segue junto até o fim ou então já sabe. Vai falar com Deus pessoalmente. A ameaça é explícita, brutal. Molina não se esconde atrás de eufemismos. Ele revela sua natureza impiedosa com uma clareza assustadora. A freira é colocada diante de um ultimato: lealdade incondicional ou a morte. A referência a falar com Deus pessoalmente é um lembrete macabro de que Molina não hesitará em usar a violência para alcançar seus objetivos. O medo se instala no coração de irmã Sônia como um veneno corrosivo. Ela, que sempre encontrou conforto na fé, agora se vê assombrada pela sombra da morte. A fragilidade humana se revela diante da crueldade de Molina, e a freira se debate em um mar de angústia e desespero. Enquanto isso, Mércia, a cúmplice relutante, demonstra uma preocupação genuína, embora tardia. Já te falei, Molina, não pode puxar muito a corda, que se estourar já era. A mulher sofre dos nervos. Ela adverte, sua voz carregada de apreensão. Mércia compreende a fragilidade de irmã Sônia, a instabilidade de sua psique e teme que a pressão exercida por Molina possa levá-la a um ponto de ruptura. Suas palavras revelam uma faceta de sua personalidade, um lampejo de humanidade em meio à escuridão que a cerca. No convento, o refúgio de paz se transforma em um campo de batalha interno para a irmã Sônia. A visita de Luma, uma busca incessante por respostas, e as intimidações de Molina a lançam em um abismo de ansiedade e pavor. Ela se refugia nas orações, buscando consolo e perdão em meio ao caos que a consome. Me perdoa, Senhor, pelas minhas mentiras, me perdoa pelos pecados mortais que tenho cometido. Eu imploro pelo perdão do Senhor, meu Deus, suplica ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Suas palavras são um grito de socorro, uma confissão de seus pecados, um pedido desesperado por misericórdia. A fé, que sempre foi seu porto seguro,
agora parece distante, quase inatingível. A freira se vê dividida entre a lealdade a Molina e sua própria consciência. Ela sabe que está cometendo um erro, que está se afastando dos princípios que sempre guiou sua vida, mas o medo a paralisa, impedindo-a de agir. O peso da culpa a esmaga, e a cada oração, ela se afunda ainda mais em um mar de remorso. Enquanto irmã Sônia luta contra seus demônios internos, Luma segue firme em sua busca por respostas. Ela se recusa a aceitar as aparências, a se deixar enganar pelas mentiras que a cercam. Sua determinação é inabalável, sua sede de verdade é insaciável. Investigando os mistérios que envolvem sua família, Luma descobre a existência de uma tia chamada Regina, uma figura envolta em mistério e sofrimento. Regina, que luta contra problemas psiquiátricos, está sob os cuidados das freiras no convento, o mesmo lugar que se tornou palco das ameaças de Molina. Essa descoberta adiciona uma nova camada de complexidade à trama, revelando que o passado da família de Luma está repleto de segredos e traumas. A presença de Regina no convento não é uma mera coincidência, mas sim mais uma peça do intrincado quebra-cabeça que Luma está tentando montar. O convento, que antes parecia um lugar de paz e isolamento, agora se revela como um ponto de convergência de segredos e mistérios. Ele se torna o palco de um confronto entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. A ameaça de Molina paira sobre todos, como uma sombra sinistra que se estende sobre cada personagem. Seu retorno não é apenas um evento isolado, mas sim um catalisador que desencadeia uma série de eventos que prometem abalar as estruturas da trama. A tensão aumenta a cada cena, a cada diálogo, a cada olhar. O espectador é envolvido em um turbilhão de emoções, sentindo a angústia de irmã Sônia, a determinação de Luma e a crueldade de Molina. A história se desenrola como um novelo de lã, revelando novos segredos a cada volta, mantendo o público preso em sua teia de suspense e mistério. O retorno de Molina não é apenas um ponto de virada na trama, mas sim um terremoto que abala as fundações da narrativa, expondo as fragilidades e as forças de cada personagem. Sua ressurreição das sombras não é um mero capricho do roteiro, mas sim um catalisador que desencadeia uma série de eventos que se entrelaçam como fios de uma teia complexa, prendendo os personagens em um labirinto de segredos e ameaças. A figura de Molina, agora mais sombria e implacável do que nunca, paira sobre a trama como uma sombra sinistra, obscurecendo a linha tênue entre o bem e o mal. Seu retorno não é uma simples volta à vida, mas sim uma declaração de guerra contra todos aqueles que ousaram acreditar em sua morte. Ele não busca redenção, mas sim vingança e controle, e para alcançar seus objetivos, ele não hesitará em usar a manipulação, a chantagem e a violência. Irmã Sônia, a freira que buscava refúgio na fé e na oração, torna-se uma peça-chave no jogo perigoso de Molina. Sua fragilidade e sua devoção a tornam um alvo fácil para a manipulação do vilão, que a aprisiona em um pacto de silêncio e medo. A freira se vê dividida entre sua consciência e a ameaça de Molina, lutando contra seus demônios internos enquanto tenta proteger a verdade. Sua jornada é um retrato da luta entre a fé e o medo, entre a obediência e a rebelião, e sua fragilidade a torna uma personagem ainda mais cativante e humana. A ameaça de Molina não se limita à irmã Sônia, mas se estende a todos aqueles que se aproximam da verdade. Mércia, a cúmplice relutante, se vê presa em um dilema moral, dividida entre sua lealdade a Molina e sua preocupação com as consequências de suas ações. Sua apreensão em relação à fragilidade de irmã Sônia revela um lado mais humano de sua personalidade, um lampejo de consciência em meio à escuridão que a cerca. A personagem de Mércia, com sua ambiguidade e seus conflitos internos, adiciona uma camada de complexidade à trama, mostrando que nem todos os vilões são puramente maus.
e que mesmo aqueles que se aliam ao lado sombrio podem ter seus momentos de hesitação e remorso. Luma se destaca como um farol de esperança em meio à escuridão. Sua busca incessante pela verdade a leva a desvendar os segredos de sua família, revelando um passado repleto de mistérios e traumas. A descoberta da existência de sua tia Regina, que luta contra problemas psiquiátricos no convento, adiciona uma nova camada de complexidade à trama, mostrando que o passado da família de Luma está intrinsecamente ligado aos eventos que se desenrolam no presente. A determinação de Luma em desvendar a verdade a torna uma personagem inspiradora, uma heroína que não se deixa abater pelas adversidades e que luta incansavelmente para trazer à luz a escuridão. O convento, que antes parecia um refúgio de paz e isolamento, se revela como um ponto de convergência de segredos e mistérios. Ele se torna o palco de um confronto entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. A atmosfera do convento, carregada de simbolismo e mistério, adiciona uma dimensão extra à narrativa, mostrando que mesmo os lugares mais sagrados podem se tornar palco de intrigas e perigos. A teia de segredos e ameaças, tecida por Molina, se estende por toda a trama, envolvendo cada personagem em um jogo perigoso de manipulação e engano. A tensão aumenta a cada cena, a cada diálogo, a cada olhar, mantendo o público preso em um turbilhão de emoções. A narrativa se desenrola como um novelo de lã, revelando novos segredos a cada volta, mantendo o suspense e a curiosidade do espectador.